Bom dia, graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, amém? Eu espero que todos estejam bem. Queridos irmãos, hoje daremos continuidade na leitura e exposição dos Salmos, capítulos 88, 89 e capítulo 90, amém? De acordo com o cronograma de leitura. Queridos irmãos, capítulos 88 de Salmos, veremos que o salmista anunciou que orava incessantemente ao Deus de quem esperava receber libertação. Ele implorou a Deus para atender o seu pedido e agir de acordo com ele, salvando-o. Evidentemente, irmãos, o sofrimento do salmista resultou na separação de seus amigos. Deus também, aparentemente, o abandonou. Emã sentiu-se muito perto da morte. Ele via sua condição como vinda diretamente de Deus. Sentia-se sozinho e miserável. Finalizando, amados irmãos, o capítulo 88, veremos aqui a fé do sofredor. Pela terceira vez, Emã clamou a Deus por ajuda. Ele pediu uma explicação de seu sofrimento. Então, ele escreveu seus sofrimentos ainda mais. Ainda assim, ele continuou se voltando para Deus em oração, esperando por uma resposta e algum alívio. O capítulo finaliza quando Deus não alivia a aflição. Os piedosos continuam a orar, confiando que ele eventualmente considerará sua petição, se esta for a sua vontade. Iniciando, irmãos, o capítulo 89. Veremos no capítulo 89 a respeito do caráter e aliança de Deus com Davi. Ele passou a apelar a Deus para lembrar suas promessas a Davi com base nessas qualidades, o caráter de Deus. Esses versículos, irmãos, exaltam a singularidade de Deus. Etã o louvou por seus atributos e obras, destacando-se entre os seus atributos sua fidelidade e o seu poder. Os santos são os anjos. As obras que ele citou foram subjugar o dilúvio, derrotar o Egito no Êxodo e criar os céus e a terra. Ele personificou o Monte Tabor e o Monte Hermon, regozijando-se no grande poder de Deus. Etã passou a falar das bênçãos que os israelitas que reconheceram e andaram com Deus experimentaram. Eles tinham, irmãos, alegria, exaltação, glória, força e segurança. O som jubiloso aqui refere-se ao grito de alegria que o povo de Deus proferiu quando o viram exaltado e honrado. Etã se alegrou que o rei de Israel, que era sua defesa, pertencia a Deus. Capítulo 89 continua a partir do versículo 19, falando a respeito das promessas de Deus. O salmista agora lembrou a Deus que ele havia escolhido Davi para ser seu servo ungido rei. Deus havia prometido abençoar Davi com sucesso e poder. Ele havia predito que Davi derrotaria seus inimigos e ampliaria muito sua influência. Além disso, ele havia prometido ser fiel e leal a Davi. Deus, irmãos, prometeu que Davi desfrutaria de um relacionamento especial de intimidade com Deus, que o traria como seu filho primogênito. Isso envolvia bênçãos dobradas e muita autoridade sobre seu pai. Davi se tornaria o rei mais exaltado da terra. Além disso, irmãos, Deus o abençoaria com uma dinastia que governaria Israel para sempre. O pecado e a desobediência não cancelariam as promessas de Deus a Davi na aliança.
Eles trariam disciplina aos ofensores, mas Deus jurou entregar as bênçãos que havia prometido a Davi. A partir do versículo 38 de Salmos 89, vemos aqui um apelo a Deus. Em seguida, Etã, contou que Deus havia permitido que alcançasse Davi. Ele agora estava fraco e derrotado, em vez de forte e bem-sucedido. Deus aparentemente cortou Davi e voltou atrás em suas promessas. A queda de Jerusalém provavelmente está em vista, e o rei davídico teria sido Joaquim. Etã clamou a Deus para lembrar de Davi e suas promessas, antes que o rei ou a sua linhagem morresse. Em conclusão, irmãos, ele reafirmou sua crença no amor leal e na fidelidade de Deus. No entanto, ele pediu a Deus que se lembrasse de seus servos e seus ungidos em breve. Tudo que o salmista podia fazer era esperar que Deus respondesse. Finalizando o capítulo 89, quando Deus parece estar agindo contrariamente ao seu caráter e promessas, os piedosos irmãos devem lembrar que ele é leal e fiel. Eles devem instá-lo a agir para a sua própria glória e para o bem-estar de seu povo. No entanto, queridos irmãos, eles devem se lembrar de que as aparências muitas das vezes enganam, como neste caso. Deus estava disciplinando Davi. Ele não o via cortado. Finalizando, irmãos, a leitura do dia de hoje nos Salmos 90. A partir do versículo 1, veremos aqui uma natureza transitória da vida humana. Deus, irmãos, sobrevive ao homem. Ele o cria e então o vê retornar ao pó. Da perspectiva eterna de Deus, 1000 anos são como um dia é para nós. E aqui nós temos uma referência em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que dá essa autoridade no que foi citado aqui. Isto, irmãos, não significa que Deus está fora do tempo. O tempo simplesmente não o liga ou limita como faz conosco. Todos os eventos são igualmente vívidos para ele. O tempo é um instrumento que usamos para marcar a progressão e a relação dos acontecimentos. A vida humana, irmãos, é, portanto, bastante breve em comparação com a eternidade de Deus. Uma vigília noturna durava cerca de 4 horas. Os anos de nossas vidas passam como algo que uma inundação pode levar, antes que possamos recuperá-los. Nossa vida, queridos irmãos, é semelhante a um dia da perspectiva de Deus, ou como uma flor que floresce apenas por um dia. A vida não é apenas breve, mas frágil. Usar o nosso tempo, irmãos, com sabedoria é o que devemos fazer. Os humanos vivem pouco tempo porque Deus julga o pecado em suas vidas. Deus, irmãos, conhece até os nossos pecados secretos. Eles não escapam dele. E ele nos julga com morte física por nossos pecados. Assumindo, irmãos, que Moisés escreveu este salmo, é interessante que ele tenha dito que a vida humana normal era de 70 anos. Ele viveu até os 120. Arão tinha 123 quando morreu, e Josué morreu aos 110 anos. Suas longas vidas testemunham a fidelidade de Deus em prover vida longa aos piedosos, como ele prometeu sob a aliança mosaica. Como nossas vidas, irmãos, são comparativamente curtas, devemos contar os nossos dias. Moisés quis dizer que devemos perceber quão poucos eles são e usar nosso tempo com sabedoria. Observe, irmãos, quantas vezes Moisés mencionou nossos dias. Um coração de sabedoria refere-se ao discernimento dos propósitos de Deus.
partir do versículo 13 do capítulo 90, a natureza compassiva do amor divino é o que se trata aqui. O salmista pediu, irmãos, a Deus que tivesse compaixão do seu povo pecador. Ele queria que ele equilibrasse o julgamento pelo pecado com o amor leal que havia prometido a eles. E com isso, então, eles poderiam viver suas breves vidas com alegria. Moisés também, amados irmãos, queria que Deus mostrasse sua majestade ou esplendor a seus servos. Ele pode ter querido dizer o esplendor que Deus demonstraria, entendendo e estendendo a misericórdia a eles. Quando os israelitas, irmãos, viram a obra de mostrar misericórdia de Deus, eles puderam prosseguir com a sua obra, sabendo que Deus a abençoaria. Mesmo que suas vidas fossem breves, eles poderiam obter algum prazer de seu trabalho, sabendo que Deus lhe daria alguma permanência relativa. Por quê? Porque podemos intitular este salmo de Reflexões sobre a brevidade da vida. Finalizando, amados irmãos, o capítulo 90. Deus removeu a culpa de nossos pecados quando Jesus Cristo morreu na cruz. Ele imputa os efeitos dessa obra a uma pessoa quando ela confia em Cristo como Salvador. No entanto, queridos irmãos, as consequências do pecado ainda seguem. A principal delas é a morte física. No entanto, Deus estende sua misericórdia à humanidade e nos permite viver enquanto vivermos. Sua misericórdia nos permite desfrutar a vida e dar uma contribuição proveitosa ao nosso mundo. E com isso, queridos irmãos, nós finalizamos a leitura e a exposição dos Salmos 88, 89 e 90. Agradeço aos irmãos que até o momento, junto comigo, acompanhou nesses últimos dias a leitura e exposição desse livro de Salmos. Desejo aos irmãos uma excelente leitura, uma excelente meditação, que Deus aí nos provê o privilégio, a oportunidade mais à frente estarmos juntos aí na leitura e exposição de um outro livro. Amém? Queridos irmãos, nós não fizemos a oração no início, porque como finalizaria hoje a leitura da minha parte, e estaremos iniciando outros capítulos com um outro expositor, um outro irmão abençoado, eu decidi aí fazer esta oração agora no final e peço que todos os irmãos também estejam junto comigo numa breve oração e gratidão a Deus. Amém? Pai amado e querido, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por todas as tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, por ter nos dado a tua palavra. Esta palavra, Senhor, que possamos guardar em nossos corações. Senhor, obrigado por ter enviado teu Filho amado Jesus a este mundo. E numa cruz do Calvário, ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Ele verteu todo o seu sangue, Senhor, para que através do seu sangue fosse comprados, para o Senhor. O preço foi alto, o preço foi muito alto. Por isso agora glorifiquemos a Deus com o nosso corpo e o vosso espírito, porque eles pertencem a Deus. Pai amado, querido, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor e que Cristo venha reinar em nossos corações, venha reinar em nossa vida, venha direcionar os nossos passos. Obrigado, Senhor, por ter nos dado essa grande dádiva que é a salvação. Que teu Espírito Santo, Senhor, ele venha nos mostrar a verdade, ele venha nos conduzir na verdade, ele venha mostrar a nós o que é necessário mudar, o que é necessário corrigir. Que teu Espírito Santo, ó Deus, que muitas das vezes, e eu acredito que todas as vezes, porque somos tão pecadores, carentes da tua graça e misericórdia,
que Ele ora e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pai amado querido, que o Senhor nos conduza nos teus caminhos, na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Que esta palavra, este amor à palavra, este amor às Escrituras, Senhor, elas possam ser vívidas, elas possam ser, ó Deus, motivo motivo deste grupo, motivo de estarmos juntos. É o amor à tua palavra. Que possamos, ó Deus, cada um de nós, deste grupo, possamos juntos, lendo a mesma palavra todos os dias. Isso é motivo de bênçãos, isso é um projeto que vem de Deus e que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Abençoe a cada um dos professores que têm se colocado à disposição para estar servindo aos irmãos. Abençoe, ó Deus, a todos. Abençoe este projeto. Abençoe o pastor Eliseu, que partiu do coração dele esse projeto maravilhoso e ele nos incluiu neste projeto e estamos aqui servindo aos irmãos da melhor maneira possível. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Que essas palavras, esses salmos, esses capítulos que lemos até os dias de hoje, elas possam realmente ter falado grandemente em seus corações. Um forte abraço, continuem, que possamos continuar nessa grande projeto de leitura e exposição. Que Deus nos abençoe. Que tudo o que falamos e pedimos e compartilhamos aqui, tudo isso seja para a honra, glória e exaltação do nome do Senhor. Obrigado, Deus, por todos os teus benefícios. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse tempo junto com os irmãos. É o que eu te agradeço, em nome de teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Um forte abraço, meus amados irmãos, e até a próxima exposição. Fiquem todos com Deus.